Tenho conversado bastante com diversos clientes e pessoas que atuam no mercado educacional. Eu trabalho com consultoria, com mentoria dentro de instituições de ensino de diversos segmentos da educação, tanto escolas de ensino fundamental e médio, universidades, instituições que trabalham com cursos preparatórios ou pós-graduação. E a gente percebe que há uma ebulição muito grande nesse momento em relação à transformação digital na educação e há uma pressão sobre essas instituições de várias direções, de vários lados, né? Quem está ali no ensino superior, por exemplo, tem uma pressão do próprio Ministério da Educação ou dos conselhos estaduais e municipais de educação que direcionam algumas ações ou algumas obrigações a serem cumpridas pela instituição dentro do campo digital, a exemplo aí de não se emitir mais documentos em papel, de trabalhar com diplomas digitais e muitas outras atividades, né? Escolas de ensino fundamental e médio também já atuam bastante nesta questão em relação à sua gestão, né? São às vezes obrigadas pelos órgãos fiscalizadores a adotarem muitas medidas. Por outro lado, há uma pressão muito grande do público que essas instituições atendem. As instituições de ensino, de modo geral, elas demoraram muito a fazer essa migração do analógico para o digital. Muitos mercados já fizeram essa inflexão. Temos aí o exemplo do mercado de música, até o próprio agro está fazendo muito essa inflexão do analógico para o digital. A educação, que sempre teve boas condições de promover essas mudanças, talvez tenha ficado um pouquinho, muito no analógico e não desenvolveu processos novos com esse formato. E neste momento, principalmente a partir do período de pandemia, onde muitas delas foram forçadas a implementar alguma ação para continuar atendendo seus alunos, há essa pressão e às vezes até essa pressa para se implementar ações, obviamente para que se consiga dar resposta ao público que elas atendem. O público dessas instituições ele é um público nascido digital. Pessoas da geração Z ou da geração Y que nasceram utilizando os meios digitais, que dominam com muita facilidade esses meios, porém elas acabam tendo em muitos cenários tendo que se relacionar com uma organização ainda muito analógica, seja pelo perfil organizacional de atendimento dessa instituição de ensino, ou seja pelo perfil até mesmo do professor que está interagindo com esse aluno em sala de aula, ou seja até mesmo pelo perfil de mercado que aquela instituição busca qualificar e que às vezes está um pouquinho desconectado das novas profissões, novas tendências que surgem a cada dia. Então, há uma pressão muito grande em que essas instituições possam implementar ações de mudança para uma operação mais digital, mais digitalizada. E aí, às vezes, dentro desse processo, você vê muita gente, muitos empresários tentando acelerar um pouco o processo e contratando ferramentas, contratando softwares, fazendo investimentos, às vezes, vultuosos em algo que não se tem uma segurança de que vai gerar um resultado ou o resultado que se pretende. Há também um legado dessas instituições que trazem consigo, às vezes, uma estrutura física muito pesada para se manter e que ela está lá ainda tendo que fazer essa manutenção, ao mesmo tempo que tem que fazer investimento em alguma ferramenta tecnológica e tudo mais. Esse sofrer, esse momento de dificuldade, ele é agravado principalmente porque em muitas instituições não há uma preocupação em planejar esse processo, em planejar essa transição, essa mudança. Não dá para se conduzir um processo dessa magnitude, que é uma resposta a uma mudança comportamental da humanidade como um todo, com ações desconexas ou simplesmente porque uma determinada ação que uma determinada instituição fez, deu certo, eu vou fazer na minha que isso vai funcionar também. Não é dessa forma, não funciona assim.
Deu certo na instituição A porque ela tem ali um cenário que favoreceu essas mudanças. Ela começou há muito tempo, às vezes, ou tem pessoas que estão direcionadas a isso e conseguem implementar. São diversos fatores que você tem que avaliar para que se tome uma decisão. Outra coisa, não é apenas utilizar software, utilizar ferramentas, contratar ferramentas de software para fazer uma transição. Você trabalha a cultura, uma mudança cultural da organização. Então, trabalha-se muito mais as pessoas, a mentalidade dos processos que são desenvolvidos. Então, trabalha-se qualificação das pessoas, convencimento, trabalha-se processos, trabalha-se estratégias, para depois trabalhar-se ferramenta, construção de alguma plataforma ou adesão a alguma plataforma. Então, a necessidade que há nesse contexto é de um plano estruturado, um plano estratégico de transformação digital. Não há como se promover essa transição de forma eficiente, gerando os resultados e fazendo com que a empresa, a instituição de ensino, usufrua de todos os benefícios, os inúmeros benefícios que há dentro dessa operação digital, sem que isso seja feito de forma planejada. Você tem que parar, analisar o teu cenário, analisar as tuas condições, traçar os teus planos, a tua estratégia, o teu cronograma, programar o teu investimento a curto, médio e longo prazo. Eu posso dizer que há ações de curtíssimo prazo capazes de gerar resultado, e ações de médio e ações de longo prazo, ações baratas, ações mais caras, um universo de possibilidades, mas que para que eu caminhe, para que eu faça esta transição, eu tenho primeiro desenvolver o meu plano, o que eu quero. E aí dentro desse plano você tem um estudo de possibilidade, você tem um estudo de cenário, você tem um estudo de tendências, você tem um orçamento, você tem qualificação das pessoas. Neste momento você reúne as condições de promover esta mudança. E outra, esta mudança não ocorre do dia para a noite. Ela ocorre com o amadurecimento, com o aprendizado contínuo dentro da organização. É um processo que leva tempo, é uma travessia que leva tempo, que depende do aprendizado da organização, e às vezes ela vai implementar ações que não vão gerar resultado e ela tem que fazer adequações e ela tem que tentar novamente, tem que ter uma certa resiliência também dentro desse processo, porque está se trabalhando com mudança de cultura. E mudar a cultura, todos nós sabemos, é a tarefa mais difícil que a organização pode fazer. É muito complicado esse processo de mudar a cultura. E a mudança, a transformação digital na educação, ela virá da mudança cultural da instituição de ensino, não tenha dúvidas disso. Nós trabalhamos com isso com diversas instituições e percebemos, às vezes, essa dificuldade em compreender o ponto de partida. Não dá para você construir uma chegada de sucesso sem esse ponto de partida bem estruturado.